Aviso importante: este conteúdo é sensível. Esta série do podcast Radar Direitos Humanos, feito em parceria com as Católicas pelo Direito de Decidir, trata de questões como violência, linguagem forte, e você pode ser uma pessoa sensível a este tema, ou pode mesmo estar passando por um momento difícil, onde a sua saúde mental precisa ser cuidada e, se você adentrar ao tema, pode lhe causar alguma dificuldade. Por isso é importante que, como um sinal de autocuidado, você então se pergunte se deve ou não continuar a acompanhar essa série. Quando você trabalha com, infelizmente, a questão de abusos, a questão de violências, você está atacando a toda uma sociedade, a toda uma família. Então, Católicas bate o pé, sabe mesmo que isso é um grande retrocesso, que é um ataque em massa. Você faz um projeto onde ele vai equiparar uma mulher que sofre todo trauma, violência, que é perseguida, acontece tudo aquilo, vai equiparar a pena de um homicida, de um estuprador, alguma coisa não está bem nessa sociedade. Quando a mulher vier ao serviço de abortamento legal, ela não precisa fazer BO. O serviço de saúde, pela lei, ele tem que ter todo o protocolo, tem que estar todo preparado para receber aquela mulher naquele ambiente de saúde. Nós temos também as evangélicas pelo direito de decidir, além das católicas pelo direito de decidir. As pessoas estranham muito que nós sejamos isso, mas nós estamos dentro desses ambientes conservadores justamente para poder mexer, para poder revolucionar e colocar lá que nós temos direito, que nós queremos ser ouvidas, que nós vamos lutar por isso e que não vamos aceitar retrocessos e fundamentalismo em cima dos nossos corpos nem das nossas mentes. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Quem você pensa que é para dizer a alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é para dizer... E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Andréa Carneiro sobre o projeto de lei 1904 de 2024. A Andréa é cientista social, ela é também teóloga e integrante da rede de ativistas de católicas pelo direito de decidir, que é uma organização feminista que existe desde 1993 e busca promover ações em defesa da laicidade do Estado e dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas, mulheres e de todas as pessoas que gestam. Andréa, seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. Obrigada, Rodrigo. É enorme satisfação estar aqui com vocês, essa oportunidade de poder fazer essa troca, né, para crescimento de todos. E eu queria me apresentar também para as pessoas sem visão. Eu sou Andréa, uma mulher de estatura mediana, cabelos curtos, loiros, uso óculos, pele branca, e eu falo de Fortaleza, no Ceará. Nos últimos dias, a sociedade brasileira tem acompanhado as repercussões e a mobilização em torno do projeto de lei 1904 de 2024, que é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. E o PL busca equiparar o aborto ao crime de homicídio para quem realiza o procedimento a partir da 22ª semana de gestação. Como é que você, Andréa, tem visto as mobilizações sobre o projeto de lei 1904? As mobilizações nos surpreenderam no certo sentido, porque assim, tanto nas redes quanto nas ruas, nós tivemos muitas adesões.
Então, isso é positivo. A mobilização na rede, ela fez com que as pessoas se envolvessem, fez com que as pessoas procurassem saber a fundo o que é esse tão nefasto PL. As pessoas na rua, no dia dos atos, nos procuravam para dizer, olha, eu tenho 2 filhas, saí de casa em defesa das minhas filhas, vim aqui junto com vocês. Geralmente, as manifestações, elas tinham as presenças, né, de partidos, de ONGs, de representações sindicais e tudo mais. Dessa vez foi diferente, a gente conseguiu furar um pouco essa bolha e muitas pessoas religiosas, mães, famílias inteiras, homens estiveram presentes com a gente nas manifestações. E nas redes sociais, foi assim, uma curva de manifestações, de pessoas comentando, em vários canais que a gente acessava, a gente fez todo esse radar, a gente fez toda essa pesquisa e a gente viu que foi uma coisa, se é que se pode dizer algo positivo desse PL, foi positivo, foi essa adesão das pessoas querendo saber mais o que acontece e contra, né? E tanto que saiu uma pesquisa que 66% dos brasileiros são contra a esse PL, né? Então, a rede surtiu efeito, a pressão surtiu efeito, não como a gente quer, não como esperado, mas a bolha foi furada. E nós continuamos alerta sempre, né? Diversos movimentos sociais, incluindo, obviamente, as católicas pelo direito de decidir, têm apontado a gravidade desse projeto, Andréia. E esse projeto ele coloca em risco a vida, a saúde e os direitos, principalmente de crianças e adolescentes que são abusadas sexualmente. Como é que a organização católica vê esse projeto de lei? Católicas vê um momento muito sério, né? A gente não descansa há praticamente 6 anos. Católicas vê como um grande retrocesso, como se a gente estivesse voltando bem para antes de 1940, século passado, quando essa lei foi aprovada, né? Então, para manter essa lei já é um custo muito grande, então, para nós é um retrocesso, é um desrespeito, é tudo que se possa imaginar. É um projeto muito pesado, é um projeto que criminaliza, é um projeto que retira direitos. Então, nós não podemos aceitar. Nossa ONG priva muito pela manutenção, pela luta, pela conquista dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, pessoas que gestam, crianças, para que esses direitos sejam garantidos. Então, nesse momento, nós estamos em ataque, né? Pode-se dizer. Por quê? Porque as ONGs feministas e todas as ONGs que trabalham com direitos, a gente sabe que isso é um retrocesso muito grande. Nós não podemos permitir que o pouco que já foi conquistado, né, seja retirado ou modificado, de maneira alguma. E a gente não quer que esse PL fique lá paradinho na gaveta, não. A gente quer que ele seja totalmente arquivado, porque ele é totalmente inviável, ele é totalmente prejudicial às mulheres, às famílias, porque quando você trabalha, infelizmente, a questão de abusos, a questão de violências, você está atacando a toda uma sociedade, a toda uma família. Então, católicas bate o pé, sabe mesmo que isso é um grande retrocesso, que é um ataque em massa. Fazendo uma análise geral, a gente tenta entender a cada dia por que tantos ataques às mulheres, por que as mulheres são alvo de tanto ódio, ou diretamente de uma bancada, né? Onde esse ódio é perigoso, porque ele se espalha na sociedade, a gente fica sendo vista como aquela que prejudica o outro, e é o contrário, não é assim. Quando você estipula um projeto, quando você faz um projeto, onde ele vai equiparar uma mulher que sofre todo trauma, violência, que é perseguida, acontece tudo aquilo, vai equiparar a pena de um homicida, de um estuprador, alguma coisa não está bem nessa sociedade. Então, a gente sente a sociedade querendo retroceder dentro desses fundamentalismos, dessas perseguições, desse ódio instalado contra o feminino, contra as mulheres. Né? Há tempo, muito se vinha avisando que isso aconteceria, sempre com essas questões radicais dentro da política brasileira, e muita gente dizia, estão exagerando, vocês estão falando muito, então é assim, a gente vê que basta uma crise para os direitos das mulheres serem atacados, retirados, para a gente começar também a ganhar menos no mercado de trabalho. Por quê? Porque o ataque justamente vem dessa questão do patriarcado, quando eles fazem um projeto
Falando desse projeto em si, de onde vem esse projeto? É um projeto que pode se transformar em lei, que aí é o perigo, vem de uma bancada muito fundamentalista, de um pastor que por trás dessa pessoa tem todo um poder querendo que esse projeto seja aprovado, né? Então não é só a pessoa do Sóstenes Cavalcante que está lá, é um pastor que representa uma igreja que vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil e que tem um projeto de poder e dominação sobre corpos e mentes, né? De mulheres, de meninas, né? Então é um ataque, católicas vê muito ataque, retrocesso, e isso nós não vamos e nem queremos permitir. Há ainda muitas dúvidas sobre a realização do aborto em prazos posteriores à 22ª semana de gestação. Além disso, nós sabemos de pesquisas que apontam inúmeras dificuldades de acesso ao serviço de aborto legal no Brasil. Então, a falta de informações, as desigualdades sociais são sempre apontadas como alguns dos motivos para que o acesso a esse direito não seja garantido efetivamente. Então, Andréa, quais são as dificuldades que as meninas e as mulheres enfrentam para acessar esse serviço? Principalmente aquelas meninas e mulheres que foram realmente vítimas de violência de estupro, né? Como é que a pobreza, o racismo, o machismo interferem no acesso a esse direito? Todo o processo, o machismo, o racismo, o classismo, o preconceito, ele atravessa essas questões. Infelizmente, não fica de fora em nenhuma delas. E assim, para as mulheres brancas e pobres é difícil, imagina para as meninas pretas, pobres e periféricas. Então, as maiores dificuldades, que a gente lembra, batalha, estuda muito sobre isso, é que não basta ter uma lei, não basta que ela seja aprovada. Tem que se trabalhar e vigiar a aplicação daquela lei. O que se acontece em todo o Brasil? Essa semana a gente teve uma reunião aqui em Fortaleza com uma pessoa da área de saúde, uma médica muito competente, mas também que a gente percebe muito sofrida por perseguições de estar aplicando corretamente a lei dentro da profissão que ela escolheu. Então, muitas dificuldades. Primeiro, o acesso a esses locais de saúde, o acesso a essas instituições de saúde. Quando, peço muitas vezes, você mora de frente, uma mulher mora de frente a um hospital, que se diz Hospital da Mulher, mas você não pode atravessar a rua, pedir uma consulta, marcar uma consulta nesse serviço público de saúde, porque primeiro você tem que ir para um posto bem distante da sua casa, conseguir chegar muito cedo, muitas vezes faltando trabalho e outras atividades, onde ela corre o risco também de ficar desempregada, então ela vai para bem longe da casa dela, tentar conseguir o encaminhamento para vir para um hospital que é de frente. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente tenta entender a situação de mulheres que procuram esses serviços de abortamento legal, serviços de saúde, pré-natal, todos os serviços ligados à saúde da mulher, a gente faz uma das primeiras perguntas que tem que ser feita: onde você mora? A que distância fica dos serviços de saúde? E a primeira coisa que elas não dizem: não consigo acessar esses locais, esses serviços. Aí vem mais uma dificuldade: acessa esse local, chega lá. Quando você chega lá, você não é tratada da maneira correta. Se for, como eu já falei antes, preto e pobre, você sofre muitos preconceitos, fora as piadas, fora muitas coisas que essas mulheres sofrem e escutam diariamente. Quando se chega no serviço de saúde, aí tem outra realidade também. Não tem material suficiente, não tem profissionais qualificados. Quando a mulher vier ao serviço de abortamento legal, ela não precisa fazer BO. O serviço de saúde, pela lei, ele tem que ter todo o protocolo, tem que estar todo preparado para receber aquela mulher naquele ambiente de saúde. Então, ela pode se dirigir diretamente àquele ambiente de saúde. O que nos falou essa profissional de saúde que nós conversamos essa semana? Ela falou que você precisa de salas de ultrassom, você precisa de uma sala adequada, o ambiente, ele mexe muito com o psicológico da gente, então nós não temos esse serviço. Essas mulheres negras, periféricas também, pior, não tem mesmo. E uma coisa muito séria, além desses profissionais não terem ou não quererem se capacitar dentro dessa lei que facilita todo o acesso dessas mulheres ao serviço de abortamento legal, infelizmente, hoje no Brasil estão se deixando levar pela questão religiosa. Então, quando as mulheres relatam para nós que
chegando a esses serviços de saúde, além de todas as dificuldades, transporte, acesso, a receptividade, materiais, preconceito, racismo, chega lá, tem a questão da moral religiosa, que simplesmente diz: a minha religião não permite que eu te faça esse atendimento, eu não vou fazer. E o que a pessoa faz? Faz um escândalo, reclama, briga, dá parte, como muita gente fala. Infelizmente, muitas vezes isso não funciona, não adianta. Nós moramos no Brasil e sabemos como que as coisas estão caminhando. Então, a moral religiosa, particular, pessoal, está interferindo diretamente nesses serviços que devem ser acessados por essas mulheres. Chegam tem um grande hospital aqui que as pessoas já estão chamando de Hospital dos Santos dos Últimos Dias, pela questão religiosa, onde a maioria dos profissionais que estão trabalhando lá, eles estão colocando a religião, eles estão colocando as questões religiosas do atendimento dessas pessoas que precisam. Lembrando também que católicas defendem prontamente a questão da laicidade do Estado, né, de um Estado laico, onde não se professa religião, mas essa laicidade permite que todos tenham acesso à sua religião, à sua igreja, mas no ambiente privado, particular, que a gente não traga isso para o profissional, para o público. Por quê? Porque o Estado ele tem a obrigação de acolher todos, independente de credo, de raça, de cor, de gênero, seja o que for. Por quê? Porque quem foi eleito, ele não está ali para legislar por uma turma só, para um público só, ele foi eleito para legislar por todo mundo, né? E as pessoas estão confundindo muito isso, e entra na questão, sim, do fundamentalismo religioso. Essa onda assombrosa chegou no Brasil há algum tempo e que está diretamente interferindo em tudo que a gente faz. Tu mencionaste aí com muita clareza, né, Andréia, a influência da moral religiosa. Será que a gente podia aprofundar um pouco mais a atuação daquilo que a gente vem conhecendo no poder público, que é a bancada da Bíblia, né, que se assume como defensora desses valores e defensora da família? Será que a gente pode aprofundar um pouco mais? Em primeiro lugar, será mesmo que a gente pode afirmar que esse tipo de postura representa os ideais de Jesus Cristo? Ou uma outra pergunta que também se revela importante: como é que a gente pode fortalecer o Estado laico nesse debate? Observando, né, tudo o que está acontecendo no Brasil, muita gente diz assim: eu tenho saudade de quando os crentes pregavam Jesus Cristo, né? Então, se nós, enquanto teólogos, a gente for estudar toda a questão, a história da humanidade, trabalhamos com estudos bíblicos também em algumas localidades, e a gente percebe que eles estão deturpando toda a mensagem evangélica. Então, uma coisa que se pode afirmar é que eles têm tudo menos a mensagem de Jesus Cristo nessa bancada, né? A primeira coisa que não está legal é se ter uma bancada. Essas bancadas não eram nem para existir. Porque a partir do momento quando elas existem, foi a gente já citou aqui, elas vão direcionar políticas para determinado público. E isso não condiz com a lei, não condiz com o que é fazer política, né? Então, uma bancada que usa o nome de Jesus Cristo, que usa o nome de Deus, para conseguir, por meios escusos, para atacar, para espalhar o ódio, preconceito, nós já sabemos que a única coisa que elas não têm é Jesus Cristo. É a mensagem evangélica. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que, desde que essa dita bancada, ou ditas bancadas, assumiram no Brasil, só houve retrocessos e ataques ao direito dos trabalhadores, ataques à saúde das mulheres, ao corpo das mulheres, temos que deixar bem claro isso, ataques ao povo preto, todo dia está morrendo, e muito, e ninguém toma nenhuma decisão, ninguém toma nenhuma posição para resolver essa questão. Nas periferias desse país, nas comunidades, alarmante, é triste você andar nessas comunidades e ver como os problemas são
elevados a 100 nesses lugares, e a gente vive, às vezes, na nossa bolha, não acessa esses lugares e não vê a dor dessas pessoas, como a política, diretamente, ela interfere na vida dessas pessoas. Então, quando se faz uma política que não é para o povo, que não é uma política realmente pública, no sentido da palavra, como a gente conhece desde o tempo da antiga Grécia, alguma coisa está errada, ou muito errada. É uma bancada que só retira direitos, que quer criminalizar sempre, que usa o preconceito acima de tudo, que usa o machismo, uma violência que a gente não estava acostumado a falar, existia, mas em menor taxa, era a violência de gênero dentro das instituições políticas brasileiras, e agora está num grau altíssimo, onde a gente tem que ter cuidado e tratar. Né? A gente vê a questão da Samia Bonfim, da Érica Hilton, que são parlamentares, que são pessoas que estão sendo atacadas diariamente. Você precisa ter um psicológico fortalecido, além de estar defendendo tudo aquilo que você acredita, os seus ideais. Então, quando se tem uma bancada, quando se permite uma bancada fundamentalista, já sabemos que alguma coisa não vai bem, está muito errada. Né? Não basta você eleger um representante que se diz que vai trabalhar por todo mundo, quando você tem um Congresso majoritariamente contra o povo. Um Congresso fundamentalista, um Congresso que só pensa em interesses próprios. Então, essa bancada pesada é uma bancada que legisla em função de si. O Sóstenes Cavalcante, o autor do PL, ele vem da conturbada política do Rio de Janeiro. E por trás dele está o projeto de poder da Assembleia de Deus, né? Esse fundamentalismo que se fortaleceu nos Estados Unidos lá pela década de 20 e foi descendo aqui para as Américas. Faz tempo que eu acompanho todo esse acontecimento, eu faço um estudo sobre isso, e o que a gente percebe é que muitas vezes a gente está estudando, a gente brinca assim, antes eles mandavam os tênis da Reebok, da Nike, para conquistar a juventude. Hoje eles mandam as igrejas neopentecostais. Então, começou de toda essa onda de 1920 para cá, tem uma bancada também no Congresso americano que eles têm todo um projeto dessa dominação que desce para a América Latina. Né? E isso é o que está acontecendo no Brasil. Isso é o que está se espalhando, isso é o que vem para cima, aonde está entre nossos jovens, as nossas mulheres, os nossos homens. Pessoas estão acreditando num projeto que não faz parte da nossa cultura, que não é nosso, mas que está entrando e já entrou com força total. Então, hoje eles mandam o neopentecostalismo. Se você observar bem, antes a gente tinha nossas terminologias, mas lembrando que muitas pessoas estão vendo claramente que esse projeto neopentecostal está prejudicando o país, a cultura, a educação, está se envolvendo em tudo. Mas nós temos muitas pessoas boas também. É aquela história do 80% e do 20%. Nós temos essa questão de evangélicos também que estão se conscientizando, que não estão deixando se envolver, né, por esse fundamentalismo, por esse radicalismo. Nós temos também as evangélicas pelo direito de decidir, além das católicas pelo direito de decidir. As pessoas estranham muito que nós sejamos isso, mas nós estamos dentro desses ambientes conservadores justamente para poder mexer, para poder revolucionar e colocar lá que nós temos direito, que nós queremos ser ouvidas, que nós vamos lutar por isso e que não vamos aceitar retrocessos e fundamentalismo em cima dos nossos corpos nem das nossas mentes. Essa turma evangélica que está também abrindo os olhos, que está lutando, que está enfrentando esse fundamentalismo dentro deles também, isso é um sinal, isso é muito importante, que a gente não pode ver também só o lado negativo da coisa, a gente tem que ver o lado positivo, porque senão a gente também não aguenta a luta e não dá um passo à frente. O que a gente tem que ver? Que tem pessoas que estão acordando, tem pessoas que se levantaram com esse PL e disseram, não, eu não vou aceitar, elas estão certas, isso é um retrocesso. Católicas pelo direito de
Decidir fez uma revolução que a princípio pode parecer silenciosa no Brasil, mas nós chegamos nas comunidades, sentamos com mulheres, escutamos essas mulheres. E essa escuta, que ela é muito mais importante, às vezes, do que a fala, essa escuta faz com que a gente sinta essas pessoas. A gente escutando essas pessoas, lembrando que nós chegamos nas comunidades, a gente chega com mais um, não dizendo, eu sou católica, eu quero isso, não, a gente chega e chama pela comunidade, vem essas pessoas de qualquer religião, ou também se não tiver religião, mas a gente quer essa conversa, e a gente tem essa troca, essa escutatória, como a gente brinca e costuma dizer. E nessa escutatória a gente aprende e cresce, entende e sente o Brasil. Muito importante isso, você sentir as mulheres, sentir a comunidade, sentir o povo, sentir o que essas pessoas estão precisando e estão querendo. Não são todos que aceitam, essa revolução está acontecendo, pequena, vai crescer, futuro. Mas a gente sabe que paradas nós não estamos, e que dentro dessas igrejas conservadoras, dentro desses locais de poder, dentro desses locais que desde sempre foram acostumados a dominar, a controlar, principalmente a mente e o corpo das mulheres, nós estamos fazendo um trabalho, embora seja de formiguinha, mas um trabalho de conscientização. E nesses atos, nessas manifestações em redes sociais, a gente viu que está surtindo um efeito. Né, que as pessoas estão percebendo esse conservadorismo. Eu trabalho diariamente com mulheres, principalmente do meio rural, numa cidade aqui próxima à capital. E eu gosto muito de conversar, além do trabalho profissional, eu gosto de saber como está a vida delas. O meu público é 80% evangélico. E nessa escuta eu vejo assim, eu mudei de igreja porque o meu pastor estava falando só de determinado político. Eu saí da igreja porque pararam de falar de Jesus Cristo. Então, isso, né, é importante de se saber. Tem gente que, embora não tenha um estudo suficiente para atentar para certas questões, mas está atentando para isso, está se conscientizando, está abrindo os olhos. Então, quando se chega no púlpito, quando se chega no altar, e se induz diretamente, que antes era mais disfarçado, hoje é diretamente, se votar num projeto de poder onde esse povo vai continuar sendo escravizado, tem que se tentar abrir os olhos dessas pessoas e com elas conversar e com elas caminhar para que a coisa se torne melhor para todo mundo. Porque quando a gente luta contra um PL desse, contra um projeto de lei, onde se chega e diz assim, o corpo da mulher vai ter que ser usado dessa forma, ela vai ser violentada, mas ela vai, além de ser violentada, vou usar aqui palavras fortes e duras que dói no nosso coração, mas elas precisam ser ditas, além dessa mulher ser estuprada, além dessa criança viver num ambiente violento, torturante para ela ainda vai ter que pagar por esse crime. Quando se traz esse debate para dentro da sociedade, você sabe que vai mexer com muitas camadas, você sabe que você vai tocar em muitas feridas, mas você espera também uma reação. Eles pegaram um projeto forte, um projeto perigoso, que não se enganem, que não é só essa camada que está aí sendo apresentada para a sociedade, esse projeto é bem mais profundo, que se ele for aprovado, ele vai vir com uma problemática muito maior, um retrocesso muito maior do que a gente fala nas redes sociais, porque muitas vezes nas redes sociais a gente não consegue aprofundar pelo espaço, pelo tempo, pela pessoa que não tem tempo de estar lendo, mas vem aí um projeto muito poderoso e perigoso. Então, quando se fala desse projeto, se leva para as redes sociais, se faz a sociedade pensar, parar, então, pelo menos aí a gente conseguiu alcançar alguma coisa. É complicado o fundamentalismo religioso? Porque culturalmente o brasileiro, ele é religioso.
Se você andar pelas cidades do Brasil, você observa que tem muitas igrejas, sejam elas quais forem, e agora em cada esquina está chegando uma, está chegando outra, que a gente não sabe mais nem a nomenclatura de tantos que estão aparecendo. Mas não se engane, a maioria por trás dessas igrejas, desses projetos, tem um projeto de dominação. Então, quando você fala para uma criança que aquele abuso dela, ela vai ter que aguentar aquele abuso, ela vai ter que aguentar aquela violência, você está violentando a vida daquela pessoa. Não sei se você lembra do testemunho daquela avó, daquele caso da meninazinha de 10 anos no Espírito Santo, né? Que deu tanto problema que ela acabou tendo que ir escondida aqui para Pernambuco, Recife, para realizar o procedimento que ela tinha direito. Então, enquanto essa menina foi torturada, ela começou a ser torturada no dia que ela começou a ser violentada dentro da casa dela, né? Porque de 4 estupros que acontecem, 3 são dentro de casa e de pessoas conhecidas e familiares. Então, aquela menina, a avó dela, depois que conseguiu falar, deu uma entrevista e disse que a menina não sorria, os olhos da menina eram uma tristeza sem fim, a criança olhava para o nada. Então, mataram aquela menina antes da... Então, assim, quantas pessoas sabem disso, percebem isso? Mas, Rodrigo, o que me mata mesmo como mulher, como pessoa, eu, Andréa, e a mim, muitas irmãs que estão nessa luta, eu não sei se você sente mais ou menos por esse caminho, mas o que mata é que são homens que se dizem religiosos, pastores, eu sei que eles não estão nem aí para o projeto de Jesus Cristo, mas o que dói é a forma como a mulher é torturada diariamente, seguidamente, várias vezes, e como eles ainda traz mais problemáticas, mais coisas para torturar essas mulheres. Como uma criança de 10 anos pode ter o corpo preparado para levar adiante uma gravidez? Uma criança de 11 anos, de 12 anos, se nós que somos mulheres, quando engravidamos, é toda uma revolução interna e externa, imagina uma criança. Imagina o que é que essa menina não pensa, não sente, a hora que ela está sendo violentada por uma pessoa que ela imaginaria que iria protegê-la, que ela podia confiar. Então, assim, é uma coisa que dói dentro da gente, uma coisa que as mães que conversaram comigo no ato do sábado passado aqui, eram mães que estavam chorando, eram mães que estavam revoltadas, foram mães que pegaram um pedaço de papelão e escreveram por conta própria: estrupador não é pai, criança não é mãe, estou aqui para proteger minhas filhas. A gente tirava foto assim de mulheres com os olhos cheios d'água. Por quê? Porque é um projeto pesado, perigoso, e por trás dele ainda tem uma camada mais pesada ainda. Então, é isso que o fundamentalismo, que a bancada evangélica pretende. São projetos de poder e de dominação aonde só eles vão se beneficiar com isso. Onde a gente volta para um passado que sempre foi dominado pelo patriarcado, né? E uma coisa que tem que se deixar bem clara, que ele fez num programa de televisão no final de semana passado, ele disse, as feministas, as abortistas, ele faz isso para poder desmerecer o trabalho de nós, mulheres, que estamos lutando por esse projeto perigoso de poder através desse PL 1904, e ele faz isso para que a opinião pública, né, nos condene, esteja contra nós, mas deixando bem claro que ninguém é feliz realizando um abortamento. Por quê? Porque o que acontece no corpo e na cabeça dessa mulher quando ela passa por todos esses processos, quando ela é atravessada por esse machismo, por esse racismo que passa na cabeça dessas mulheres, é uma coisa muito séria. Então, nós estamos aqui buscando uma questão de saúde pública, de direitos garantidos por lei, independente da religião que você professa. Lembrando que nem sempre na Igreja Católica o aborto foi proibido. A gente sabe que antes do século XIX, a Igreja Católica ela não condenava o aborto. Quando foi por acordos políticos, quando ela achou que deveria controlar o corpo das mulheres, com a desculpa de barrar a prostituição, com a desculpa de que estavam nascendo poucos filhos, aí sim
começou um acordo político e, a partir de agora, dentro das nossas igrejas, vamos condenar o aborto e ele vai virar uma questão moral, que é o pecado. Só que quando a gente luta contra um projeto desse, nós estamos lutando contra as questões, não só as questões religiosas do pecado, estamos lutando porque nós temos o direito ao acesso às questões de saúde pública, aos direitos reprodutivos e sexuais garantidos por lei, e nós queremos esses serviços oferecidos com qualidade, independente do que uma bancada fundamentalista queira ou não. Muito bem, Andréia, muito obrigado por compartilhar conosco as tuas reflexões, e eu também desejo registrar aqui o nosso agradecimento à parceria nessa série. Nós estamos fazendo uma série de episódios do Radar Direitos Humanos sobre o tema direitos sexuais e reprodutivos, né? E essa série é organizada em parceria com a Católicas pelo Direito de Decidir, que é, de fato, uma organização que defende os direitos e compreende a importância de se manter firme na defesa das meninas, das mulheres e das pessoas que gestam. Por isso, eu te agradeço especialmente, pessoalmente, a você, Andréia Carneiro, pela sua disponibilidade e atenção para conversar conosco hoje. E com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Rodrigo, primeiro também te agradeço a oportunidade. Católicas nos permite falar e lutar o que antes era considerado, e ainda é, só que agora menos, tabu no país, né? Que a gente não podia falar em direitos reprodutivos, muito menos em direitos sexuais. E nós temos um corpo e a gente faz uso muito bem desse corpo, como a própria Bíblia diz, vamos aqui citar a Bíblia, ele é templo do Espírito Santo, então que esse templo seja respeitado. Em nenhum momento esse projeto que está aí, ele está falando de defesa da vida, ele usa a desculpa de defesa da vida, mas não é defesa da vida, né? Por quê? Porque se fosse a defesa da vida humana, das crianças, das nossas meninas e meninos, não teriam tantas crianças na rua e esquecidas em abrigo esperando uma adoção. Então, Católicas trabalhou desde uma ideia do movimento negro, e nós estamos agora fortemente trabalhando no tema da questão da justiça reprodutiva, né? E o seu diálogo com a religião. Essa justiça reprodutiva é um tema muito profundo, né, que passa pela justiça social. Enquanto nós, mulheres, que lutamos por nossos direitos, muitas vezes as mulheres querem levantar peso igual os homens, para trabalhar em oficinas, a gente quer apenas a igualdade de direito, o reconhecimento de seres humanos iguais perante a lei. Então, nessa igualdade, nós queremos direitos respeitados, nós queremos que, perante a lei, o nosso corpo não seja usado para barganha política, né? Porque a gente sabe que esse projeto, ele é uma forma de chantagear, certo? O chefe-geral da nação, que é o presidente, e chantagear para que ele nos dê para essa bancada, em troca, as barganhas, o que eles querem. E ele está usando o nosso corpo, ele está usando as violências de sempre para chantagear tanto a população como o presidente. Né? Católicas, dentro desse fundamentalismo religioso, nós sabemos que, infelizmente, a CNBB, ela lançou uma nota, né, apoiando, muito triste, apoiando esse PL. Mas dentro da Igreja Católica, nós temos bispos também que se pronunciaram chamando esse projeto de atraso, esse projeto de nefasto, de ataque à saúde e à segurança das mulheres. Eu queria aqui compartilhar com vocês, né, antes de me despedir, a nota que Católicas pelo Direito de Decidir lançou de repúdio ao projeto de lei, certo, do deputado pastor do Rio de Janeiro, Sóstenes de Cavalcante, do Partido Liberal. Então, Católica lançou essa nota de repúdio. A Organização Católicas pelo Direito de Decidir manifesta profunda preocupação diante do projeto de lei 1904 de 2024, em tramitação no Congresso Brasileiro. Esse projeto, proposto por parlamentares de orientação fundamentalista, representa uma evidente afronta aos princípios de laicidade do Estado em uma sociedade laica. É imperativo que o Estado respeite todas as crenças sem se submeter a nenhuma delas.
As políticas públicas devem ser formuladas com o objetivo de mitigar as desigualdades sociais, proporcionando a cada indivíduo a capacidade de decidir livremente sobre seu futuro, assegurando seus direitos fundamentais. O aumento alarmante nos casos de abusos sexuais e gravidez infantil evidencia uma aparente falta de comprometimento por parte dos legisladores em proteger nossas crianças e adolescentes contra essas violações, assim como em fomentar debates que garantam os direitos sexuais e reprodutivos em nosso país. Tais ações são fundamentais para representantes que devem pautar-se pela proteção dos direitos humanos e pela decência. A recente nota pública emitida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o PL 1904 negligencia a liberdade de consciência, que é o princípio essencial para nós católicos. O probabilismo, doutrina da Igreja Católica, estipula que, diante de uma situação de dúvida, não há um único caminho certo a seguir. Segundo a doutrina, onde há dúvida, há liberdade. Sob essa perspectiva, compreendemos que as mulheres têm o direito de escolher quando enfrentam a dúvida sobre uma gravidez. E qualquer decisão que tome é moralmente válida. Infelizmente, existe uma desconfiança patriarcal quanto à capacidade das mulheres de tomar decisões baseadas por sua consciência, uma capacidade que deve ser reconhecida, respeitada e protegida como um direito. Em face da história de violência e injustiças perpetradas pela Igreja Católica, é crucial que questionemos e nos inquietemos diante dela, em vez de apenas nos acomodarmos. Os casos públicos de abuso de violência sexual envolvendo membros da Igreja Católica são amplamente conhecidos, e ainda não vimos ações efetivas da hierarquia católica para combater tais problemas. Ao mesmo tempo, observamos uma resistência significativa quanto à promoção da educação sexual abrangente e à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Católicas pelo Direito de Decidir, com 3 décadas de atuação e em parceria com outras entidades, tem como missão prioritária a defesa inequívoca dos direitos humanos das mulheres, incluindo a luta pela legalização do aborto. É inaceitável que, mesmo após tantos anos, ainda precisemos reafirmar a validade de um direito consagrado desde os anos 1940. Como sociedade, não podemos tolerar a normalização da violência contra nossas mulheres e crianças, ao mesmo tempo em que sujeitamos mulheres que buscam o aborto legal a uma injusta criminalização. Católicas pelo Direito de Decidir Brasil, 17 de junho de 2024. Essa nota de CDD, né, como carinhosamente a gente chama Católicas pelo Direito de Decidir, essa nota de CDD, ela vem acompanhada de uma força muito grande de muitas entidades. É uma nota que fala de toda a nossa revolta, de toda a nossa chateação perante tudo que está acontecendo. Católicas pelo Direito de Decidir luta pela laicidade, como já foi falado aqui. Mas eu queria terminar, Rodrigo, primeiro agradecendo a vocês e parabenizando essa oportunidade que vocês estão colocando para o público nas redes sociais de ter acesso a conhecimentos que antes, propositalmente, nos eram negados, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a 5ª causa de mortalidade materna nesse país, de mulheres nesse país. Dia 28 agora de maio, nós tivemos uma audiência pública, onde a gente tratou desse tema dentro da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. E nós exigimos dos nossos parlamentares todo um cuidado, toda uma atenção geral de saúde para que essas mulheres, nós mulheres, sejamos tratadas como cidadãs, os nossos direitos sejam garantidos. Tenho inúmeras pesquisas dizendo que países onde o aborto foi descriminalizado e legalizado, o número de abortos caiu consideravelmente. Nós, então, sabemos que políticas públicas gratuitas, seguras, elas têm bom resultado. Então, é isso que nós queremos, respeito aos nossos corpos e às nossas mentes, né? O
O aborto é a reparação de um mal praticado pela sociedade. Ninguém é feliz fazendo aborto, mas se tem essa saída, nós queremos que essa saída seja feita de uma forma segura, de uma forma firme, de uma forma gratuita e de uma forma que a sociedade não decida sobre nossos corpos. Ser mulher pelo direito de decidir é ter o direito, é ter o poder de dominar o seu próprio corpo e que outras pessoas não nos criminalizem por isso. Nós lutamos por um direito que nos foi dado desde sempre como pessoas, seres humanos, criaturas independentes que somos. Nós sabemos que na Argentina, no Uruguai, esses procedimentos são feitos em casas, diminuindo o impacto psicológico na saúde das mulheres. São procedimentos seguros, onde profissionais de saúde vão até a casa dessas mulheres e fazem esse trabalho, aliviando o sofrimento e aliviando principalmente a questão psicológica e não expondo essa mulher no serviço de saúde, onde ela vai ser humilhada, vai ser destratada, vai ser tratada com preconceito, com racismo, principalmente com machismo. Então, eu, Andréa, estou aqui falando que eu quero os meus direitos garantidos, eu não quero sofrer perante de uma sociedade que me maltrata, e eu sou mulher branca. Imagine as minhas irmãs pretas, pobres e periféricas. Eu e a Andréa aqui estou tentando dar voz a todas as mulheres que nesse momento não estão tendo acesso a ela. Eu, Andréa, como cidadã, como uma pessoa que cumpre os meus direitos, como posso ser uma religiosa também, mas eu quero que esse congresso respeite o meu corpo, os meus direitos. Eu agradeço a voz, a partilha com vocês, o trabalho de vocês é excepcional, vocês são nossos aliados, nós não estamos contra os homens, nós queremos que eles venham se aliar a nós nessa luta para que a gente derrube o projeto de poder que vai maltratar toda uma sociedade, todo um corpo, toda uma família, né? Então, infelizmente, os dados que nós temos é que apenas 3,6% dos municípios brasileiros têm o serviço de abortamento legal. E esse serviço ainda é defasado, como nós falamos aqui, das políticas que não chegam até as pessoas que precisam. Então, nós queremos vida em plenitude, como a Bíblia diz, e uma vida de liberdade, para podermos ser felizes e trabalharmos como pessoas públicas e também privadas que somos. Mulheres de fé, mas mulheres de força, mulheres de luta, mulheres que querem seu corpo respeitado por nossos companheiros, pela sociedade, e principalmente por aqueles que dizem legislar a nosso favor. Perfeito, André. Mais uma vez, nós, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, te agradecemos a oportunidade de compartilhar conosco e reafirmo o nosso compromisso com a defesa das meninas, das mulheres e das pessoas que gestam. O Departamento de Direitos Humanos e Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília está engajado nessa luta em prol dos direitos. E a você que nos escuta, eu lhes digo que eu sou o Rodrigo Spiuca e sobre o tema Projeto de Lei 1904 de 2024, eu conversei com a Andréa Carneiro. Desejo que vocês permaneçam seguras, saudáveis e até o nosso próximo episódio. Obrigado, Rodrigo, que assim seja. Quem você pensa que é pra dizer alguém que pode parir onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar o que ela pode ou não falar? Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.